hoje é dia da gente conhecer mais sobre uma obra infanto-juvenil do Graciliano Ramos. Sim, uma obra infanto-juvenil, foi isso que eu disse. Mas apesar disso, ela mantém várias das características de outras obras do autor. A gente vai falar de Alexandre e Outros Heróis. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Esse livro aqui foi escrito em 1944 e é composto de histórias do folclore alagoano que foram coletadas pelo autor. Esse livro foi reeditado póstumamente em 1962 e aí nessa nova edição acabou sendo dividido em 3 partes, outras histórias foram incluídas. Então a gente tem as histórias do Alexandre, tanto que tá aqui no título, que é a maior parte do livro. Tem A Terra dos Meninos Pelados, que é um pequeno conto que já virou série na Globo e tudo mais. E tem também A Pequena História da República. Na principal história desse livro, a gente conhece o Alexandre, que reúne ali os amigos da vizinhança, que são uma rezadeira, um curandeiro, um cantador de emboladas e um mendigo, para contar causos que ele diz ser da sua vida, mas que é tudo meio inverossímil. A principal cúmplice dele em todas essas histórias é a esposa, a Cesária, e cabe a nós que estamos lendo o livro tentar discernir ali o que é real, o que é mentira. Na verdade fica bem claro o que é mentira e o que é real no livro, mas ele deixa isso pro leitor. Todas as histórias, elas são contadas como se fossem uma grande realidade. Eu encontrei o artigo que ajudou muito a compreender melhor a obra e, claro, a fazer o roteiro desse vídeo. O artigo é da Carolina Moema Dantas Santos. Ela é licenciada em História pela UFS, que é a Universidade Federal de Sergipe, e é especialista em ensino de História. O artigo se chama A Oralidade Nordestina Representada por Graciliano Ramos na obra Alexandre e Outros Heróis. Então ela vai focar na questão da oralidade, que é algo importantíssimo para esse livro. E aí ela diz no artigo: as personagens de Graciliano Ramos narram uma história que traduz a miséria e a marginalização a que estava relegado o povo da região, que ficou conhecida como Nordeste durante o primeiro período republicano no Brasil. O Alexandre representa uma parcela da população brasileira que tinha posses de terras, né? Tinha uma qualidade de vida muito boa no período da República Velha, e ali depois de mudanças políticas no Brasil e também depois da queda da Bolsa de Valores em Nova York em 1929, que virou um caos mundial, essa galera perdeu muito das suas posses, né? E aí a Carolina diz: são os anos de 1930, época da política conhecida como café com leite, representada pelo revezamento dos estados de São Paulo e Minas Gerais com um de seus representantes no poder. Diferentemente da burguesia cafeeira da região sul e sudeste do Brasil, a burguesia agrária nordestina tinha interesse em enfatizar a permanência do sistema político anterior ao pós-30. Então o crescimento da vida urbana provocou uma ruptura entre a aristocracia rural e a classe média, que antes eram classificações que se misturavam, e a classe média foi para a região urbana acontecendo essa ruptura. Mas os desejos de poder permanecem, né? E o Alexandre, ele traz um pouco disso, mesmo que o poder dele hoje em dia esteja só sobre aquelas pessoas que estão na sala dele escutando as suas histórias. E é ali que ele se faz o grande e poderoso superior. Então ele faz charme para as pessoas quererem ouvir as histórias dele, ele não aceita ser interrompido. Ali é onde ele ainda manda. E essas histórias acabam lembrando momentos do passado e um pouco da vida próspera que o Alexandre já viveu. Para quem tá ali ouvindo, acaba sendo um momento em que a imaginação ajuda a esquecer aquela precariedade. E a Carolina ainda diz no seu artigo que é característica dos romances regionalistas o resgate das narrativas populares à memória das narrativas do homem moderno, pois elas tinham como proposta garantir o não esquecimento do espaço regional, sua paisagem, tipos humanos, relações sociais, símbolos e imagens que pontilham o território estriado do poder. Alexandre e Outros Heróis, então, é classificado realmente como uma obra regionalista, resgatando partes e momentos da cultura nordestina. Nesse livro, o autor quer alcançar o interesse das crianças e adolescentes que estão lendo, sem deixar de lado o que ele acredita que deva ser dito sobre o momento político, sobre aquilo que está acontecendo. Então sempre tem uma pitada questionadora nos livros dele. Além disso, o livro é cheio de expressões locais, como por exemplo, criatura dos meus pecados. Minha mãe fala assim comigo, com a Clara, até hoje. Não sei de onde ela tirou, porque enfim, todo mundo é de Minas, não sei, em algum momento isso chegou na minha mãe. E aí fala.
Nesse livro, na parte que conta as histórias do Alexandre, cada capítulo conta uma história completa, como aquela em que ele, enfim, relata para as pessoas que estão ali ouvindo como ele conseguiu o seu olho torto. Um olho dele é torto, mas segundo ele, enxerga muito melhor e muito mais do que o olho direito. Todas as histórias aqui foram tiradas de histórias que rolavam na oralidade no contexto nordestino. E aí, finalizando o artigo, a Carolina diz ainda: ainda que em formato e gênero pouco usuais na produção literária do autor, os contos para o público infanto-juvenil Alexandre e Outros Heróis mostram as mesmas preocupações dos outros textos de Graciliano Ramos: a descrença na justiça e na política, a luta entre as estruturas rurais e arcaicas com as forças urbanas modernizadoras, a denúncia da miséria, a aversão ao capitalismo, a irritação com o uso da linguagem empolada. Lembrando que o livro traz ainda A Terra dos Meninos Pelados, que fala de bullying, fala de imaginação infantil, fala de representatividade, e também A Pequena História da República, que é exatamente o que o nome diz, uma pequena história da República. Então vai desde que a República foi instaurada no Brasil até o momento em que esse livro foi escrito, então tinha poucos anos, poucas décadas de República por aqui. Eu vou deixar o link pro nosso drive aqui no box de informações, e aí esse artigo da Carolina Moema Dantas Santos vai estar lá, ele é bem completo, tem várias outras informações que ajudam a gente a entender a obra do Graciliano Ramos, principalmente Alexandre e Outros Heróis, que é o foco desse artigo, e como a oralidade é trazida dentro desse trabalho, né? Ela é da história, então ela faz essa análise a partir desses dois vieses. A questão da oralidade no passar de histórias e momentos históricos e contos da localidade, mas também a partir do momento histórico em que o livro foi escrito, né? E de como ele acaba representando, embora o livro ele não especifique datas, quando você está lendo o livro você não tem datas especificadas, a autora consegue perceber características que tem tudo a ver com o momento em que o livro foi escrito, com outras características de outros livros do Graciliano, né, a forma como ele escreve, então ela analisa a partir de todos esses contextos neste artigo, um artigo curto, estará nesse drive, ok? Então é isso, hoje a gente falou de Alexandre e Outros Heróis do Graciliano Ramos, nesta edição da editora Record, que está muito legal. Eles estão relançando todos os livros do Graciliano Ramos com capas neste estilo, eu estou amando, tem alguns aqui. A gente já falou de Angústia, vou deixar aqui o card. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Ai, tava doida pra rotar!